Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 25. O Espírito Santo pode ser extinto. Para a meditação. O Espírito Santo é ilustrado no Novo Testamento de pelo menos 5 maneiras: a pomba, o fogo, o óleo, o vento e a água. Água limpa. Disse que nossos corpos são lavados com água pura, ou Hebreus 10 verso 22. A pomba tem a ver com a sensibilidade do Espírito Santo. A pomba é uma ave tímida e sensível. Quando a pomba pousou sobre Jesus e permaneceu, João 1 verso 32 ao 33, demonstrou que Jesus nunca ofendeu o Espírito. Quanto ao óleo, é algo para o qual devemos nos preparar. Além disso, as virgens prudentes levaram óleo em suas vasilhas, as tolas, não, Mateus 25 verso 3 ao 4. Quanto ao vento que ilustra o Espírito, o vento não pode ser controlado, e está fora de nossas mãos. Quando o vento decide soprar, nada o deterá. De qualquer forma, há pelo menos 3 referências ao vento no Novo Testamento. 1. No dia de Pentecostes, Atos 2 verso 2. 2. Nas palavras de Jesus a Nicodemos, o vento sopra onde quer, ou João 3 verso 8, e 3. Na inspiração das Sagradas Escrituras, 2 de Timóteo 3 verso 16. Apagar o Espírito refere-se ao fogo, um fogo que já está queimando. Não se pode apagar um fogo jogando água sobre ele se não houver nada. Portanto, apagar o Espírito implica que o Espírito está em ação, mas pode-se apagá-lo, e isto é, apagar o fogo. Dito isso, acredito que é possível apagar o Espírito antes que ele tenha a chance de agir, talvez como jogar água na madeira antes que ela pegue fogo. Há apenas uma referência explícita a apagar o Espírito no Novo Testamento: não apagueis o Espírito, ó 1 de Tessalonicenses 5 verso 19, não apagueis o fogo do Espírito. Qual é a diferença entre entristecer o Espírito e apagar o Espírito? Certamente, eles estão quase confusos. Mas há uma diferença, e provavelmente é esta: entristecemos o Espírito principalmente por meio de nossos relacionamentos uns com os outros, como julgar os outros e não perdoar, ou apagamos o Espírito principalmente quando temos preconceito contra a maneira como o Espírito pode estar se manifestando ou por não respeitarmos sua presença. Muitas vezes, o medo está por trás de apagar o Espírito Santo. Mas também pode ser autossatisfação. São principalmente os cristãos que apagam o Espírito Santo, ou afinal, as palavras "ou não apagueis o Espírito" são dirigidas aos cristãos. Mas você não precisa ser salvo para apagar o Espírito. Todos os exemplos a seguir tinham em comum o fato de terem apagado o Espírito. Primeiro, os gnósticos. Eles nunca se converteram e representavam uma grande ameaça à fé cristã. Não acreditavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, 1 João 2 verso 19 ao 22. Entraram na igreja pela porta dos fundos, e implacavelmente, extinguiram o Espírito, infiltrando-se nela, de Judas 1 verso 4. Essas eram armadilhas ocultas, manchas ocultas, e em seus ágapes espirituais, quando vocês se banqueteiam conosco sem medo, ou Judas 1 verso 12. Outro inimigo da igreja eram os judaizantes. Eram judeus que faziam profissões de fé,
mas insistiam que todos os gentios fossem circuncidados. Eles odiavam Paulo e tudo o que ele defendia. Não apenas extinguiram o Espírito, mas quase arruinaram os Gálatas. Qualquer pessoa que impõe a lei mosaica aos crentes corre o sério risco de extinguir o Espírito Santo. Os Gálatas, embora claramente convertidos, estavam em terrível cativeiro. É por isso que Paulo foi firme e Cristo nos libertou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão, ó Gálatas 5 verso. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, ó 2 Coríntios 3 verso 17. Foram definitivamente os verdadeiros cristãos que extinguiram o Espírito Santo na igreja de Corinto. Eles se reuniam em casas para celebrar a ceia do Senhor. Mas certos cristãos da classe média assumiram o controle. Eles não queriam se dar ao trabalho de esperar pelos membros mais pobres que tinham que trabalhar até tarde e, portanto, chegavam depois do término da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11 verso 21. Deus julgou esses cristãos da classe média com fraqueza, doença e morte. Ananias e Safira extinguiram o Espírito, resultando em sua morte, quando se deitaram na presença de Deus, Atos 5 verso 1 ao 11. É necessário abordar um falso ensinamento chamado o cessacionismo ou uma teoria fabricada que afirma que os milagres só cessaram há cerca de 2000 anos por decreto do próprio Deus. Essas pessoas sustentam que o Espírito Santo não se manifesta, não se manifestará e não pode se manifestar hoje por meio dos dons do Espírito. Portanto, quando indivíduos aderem ao cessacionismo, o Espírito Santo é virtualmente extinto antes que ele tenha a chance de mostrar seu poder, é como derramar água sobre madeira que não queima. Não se sinta ameaçado pelo Espírito Santo. Alguns podem dizer que o Espírito Santo é um cavalheiro. Não tenho certeza se concordo com isso o tempo todo. Embora eu tenha certeza de que você não precisa se sentir ameaçado por ele, ele pode não ser tão bom quanto alguns esperam. O Dr. Lloyd Jones costumava dizer que o problema com o ministério hoje é que ele tem muitos homens bons. O Espírito Santo pode lhe pedir algo que não estava no seu radar. Portanto, não estou dizendo que Deus não lhe pedirá algo que o leve para além da sua zona de conforto. Você pode, de fato, ter que sair da sua zona de conforto. Mas posso lhe prometer uma coisa, e siga o Espírito Santo estando totalmente aberto a ele, ou você será eternamente grato. De qualquer forma, por favor, não apague o Espírito Santo, ou nem derrame água sobre a lenha para que o fogo não a queime. Para estudo e devoção adicionais. Atos 8 verso 18 ao 24. 1 Coríntios 11 verso 17 ao 21, e do 27 ao 32. Gálatas 3 verso 1 ao 5. Judas 1 verso 4 ao 13. Oração. Ó Espírito Santo, por favor, prevalece em minha vida para que eu nunca apague o fogo que tu acendeste. Que eu nunca derrame água sobre a lenha que tu queres acender. Peço-te, de joelhos, que entres inextinguível em meu coração e permaneças lá sem impedimento da minha parte. Em nome de Jesus. Amém.